vivendo os livramentos da parte do Senhor. Meu Deus, eu coloco as demais questões, Pai, que estão colocadas, ó Deus, neste propósito. Abençoa e libera, em nome de Jesus, a vida de cada um aqui, para a Tua glória, meu Deus. Amém, Jesus. Irmãos, já que você está de pé, abra comigo a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Acho que o Evangelho de Lucas é fácil de todo mundo encontrar, né? É o terceiro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 17. Eu quero ler aqui 4 versículos deste episódio, porque eu quero falar simplesmente de um detalhe desta passagem. É um texto rico, todo esse texto foi Jesus que falou a respeito dele. Jesus falou todas essas palavras, com exceção talvez de uma ou duas frases aqui, mas Jesus falou sobre tudo isso. Mas como o texto ele é muito amplo, e ele trata aqui de muitas coisas, eu quero só trabalhar com os irmãos aqui um detalhe, certo, irmãos? Eu só quero ler esses outros versículos, só para a gente poder contextualizar esta palavra. E o versículo que eu quero ler com os irmãos é o versículo 26, né? 26, 27 e o 28, né? Eu quero ler esses 2 versículos, depois nós vamos ler o versículo 32, tá? E nós vamos hoje meditar no versículo 32, mas o versículo que eu estou citando anterior, ele contextualiza para nós esta palavra. E olha o que diz o versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé. Conhece esse homem? Já ouviu falar dele? Já? Todos já ouviram falar de Noé? É Noé, não é Noé, né? Noé. Então, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quem que é esse Filho do Homem? Isso é Jesus, né? Falando aqui da humanidade de Jesus, né? Do seu esvaziamento. O versículo 27 diz: nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e aí veio o dilúvio e destruiu a todos. E o verso 28 diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Nós poderíamos fazer mais um versículo aqui, né? Talvez colocando aqui o 28b. Também, nos nossos dias, comem-se, bebem, compram, vendem, plantam, edificam, né? Só que no nosso contexto hoje tem mais coisa, né? Se perde na internet, se perde nas redes sociais. Não tinha isso lá na época de Noé, não tinha isso na época de Ló, né? Mas isso é contemporâneo, né? Então nós poderíamos colocar um versículo aqui falando do nosso tempo. Também no nosso tempo é a mesma coisa, né? Por isso esse lembrete de Jesus. Então lembre-se da mulher de Ló. Ok? Fala para você, eu preciso me lembrar desta mulher. E quem está fazendo essa advertência para nós é o próprio Jesus. Lembre-se desta mulher. Pode se assentar, irmãos. Esse texto aqui, ele me abençoa muito. Todas as vezes que eu vou para ele me abençoa muito. E a advertência, aqui são várias advertências que Jesus faz. Mas Jesus está chamando a nossa atenção para uma mulher que não tem nome, mas tem o nome do seu marido. Quem era esta mulher? O que essa mulher conheceu e experimentou na sua vida? Esse episódio aqui, ele faz parte de um contexto, de uma história muito linda,
de uma história que começa com Abraão, o homem que Deus se revelou, fez uma promessa a ele, e porque ele creu na promessa de Deus, ele creu em Deus, Deus, vamos dizer assim, batizou esse homem como o pai da fé. Tanto que qualquer de nós que cremos em Jesus e temos uma aliança com Jesus, a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Abraão. Que lindo isso, né? Mas eu não quero falar do Abraão, eu quero falar da mulher de Ló, né? Mas para a gente poder falar dela, você precisa saber de onde vem essa mulher. Ló, ele é filho do segundo irmão de Abraão. Portanto, Ló, ele era sobrinho de Abraão, filho de Harã, que é o segundo irmão de Abraão. Quando Deus fez a promessa para Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação, e quando Deus convida ele para sair do meio do seu povo, para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, né? E ele creu nisso. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha nada escrito. O que Abraão tinha eram 2 ouvidos para ouvir, né? 2 olhos para poder ver, e fé. E ele acreditou que era Deus que estava realmente falando com ele. E Deus diz isso para ele: sai do teu povo, Abraão. Eu tenho um propósito, eu tenho um projeto. E este projeto, vou iniciar ele com você. Então sai. E Abraão, nesse atender de Deus, né, ele vai. E ele convida para ir com ele Ló, um dos seus sobrinhos. Irmãos, e Abraão, a Bíblia diz que ele era muito rico. Ele era possuidor de riquezas, muitas riquezas. Ele tinha ouro, prata, ele tinha muito gado. Talvez fosse ele o mais rico da sua época. Uma pessoa que era próspero, uma pessoa que tinha e teve e tem, né, a bênção de Deus. E esta mulher que Jesus manda a gente se lembrar dela, ela entra nesta família. Ela é casada com Ló, sobrinho de Abraão. E esta mulher, ela começou uma vida brilhante. Ela começou uma vida na regalia. Ela entra numa família muito rica. Ela desfruta dessas riquezas. Essa mulher, ela andou com o povo de Deus por um bom tempo. Ela experimentou graça de Deus. Ela vai junto com Abraão. Ela vai junto com esse homem de Deus. E ela estava, já que Abraão os convida, né? Então ela estava dentro desse projeto. Era só para Abraão ir sozinho, mas ele leva o Ló. Mas num determinado tempo houve um problema. Mas antes de eu falar deste problema, vamos ainda pensar, vamos continuar um pouquinho nessa mulher. Olha que casamento que ela teve um casamento extraordinário. E quando a Bíblia fala do marido de Ló, quando a Bíblia fala de Ló, que é o esposo dessa mulher, olha, abre comigo, se você quiser, a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Olha o marido que essa mulher tinha. Só para você poder sentir um pouquinho da glória que essa mulher viveu. Ela tinha um marido
que eu acredito que todas vocês mulheres aqui gostariam de ter, se não tem, né? Mas olha que a Bíblia descreve desse homem. Esse homem, no versículo 7, diz que ele era um homem justo, temente a Deus. E por causa de ser um homem justo, por ser um homem que temia Deus, ele vivia afligido, lá na cidade onde ele estava morando, que aqui no caso era Sodoma. Ele, por ser um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que jamais se comprometeu, ou se inflamou, ou se manchou com a prática de pecado, principalmente com o pecado de Sodoma, duas cidades que Deus enterra, ou levou para o abismo, por causa das suas práticas imorais, por causa da prática, né, de todo tipo de depravação moral. Mas Ló, ele continuou sendo justo. Olha o versículo 8, porque este era justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma. Ele era criticado, por ser um homem temente a Deus. Ele era zombado dos perversos, dos imorais, porque ele não era imoral. Que coisa, olha que redação que esse homem traz, a história que ele traz. Ele era atormentado por aqueles depravados, porque ele não era depravado, ele era um homem justo, e ele sofria. Se fosse no nosso dia hoje, diria, né? Ele sofria bullying, né? Porque ele era justo. Hoje arrumaram uma palavrinha para esse tipo de coisa, né? Então, qualquer pessoa aí que é zombado ou que sofre com coisa, então, inclusive tem até lei hoje para punir esses bullistas, né? Mas Jó, ele era afligido, zombado e criticado, porque fazia o que era justo. Nós estamos vivendo um contexto assim hoje na nossa sociedade. Hoje, o que vale é ser corrupto. Hoje, o que vale é não prestar. E ainda, determinados políticos aí que estão em aperto, ainda ousa dizer quer dizer que corrupção hoje é uma cultura brasileira. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus isto. Amém, queridos? Que mané cultura, corrupção, sai fora isso. Né? E Ló, ele era criticado, zombado e sofria porque era um homem temente a Deus. E este era o homem, esposo desta mulher. Ela tinha, além de fazer parte da família de Abraão, você já pensou, irmão, assim, fisicamente falando? A gente não precisa ter inveja dela não, porque hoje nós não só somos parte, nós somos filhos de Abraão, né? Ela desfrutou desse mesmo privilégio que eu e você desfrutamos. E quando eles moravam lá na cidade de Sodoma, Deus desce, irmãos, para punir aquela cidade. Deus desce para fazer juízo sobre aquelas duas cidades, que eram Sodoma e Gomorra. Eles moravam em Sodoma. Duas cidades pervertidas. E esta mulher, tanto Ló como a sua mulher e seus filhos, eles tiveram, meu irmão, o privilégio de serem advertidos por um anjo de Deus a deixar aquela cidade, porque Deus ia punir aquela cidade. E eles têm o privilégio de um anjo de Deus descer ali e falar com eles: olha, sai rapidamente dessa cidade, fujam, vá embora daqui, porque Deus vai julgar esta cidade. E sabe o que aconteceu, irmãos? Até que esta mulher, a princípio, ela até atendeu, não assim muito
favorável. Ela até deu início de sair. Ela até fez um começo na sua vida de sair daquele âmbito de imoralidade, homossexualismo, lesbianismo. Imagine, irmãos, toda a prática da imoralidade, Sodoma e Gomorra é, na verdade, o berço disto. E esta mulher, ela também sai, e a ordem era, saem e não olhem para trás. Vai para um lugar seguro, mas não olhem para trás. Porque o que vai acontecer é muito sério. E isso que Deus está falando para a família de Ló, que envolve ele, a esposa e suas filhas, é para lembrar a própria família de Ló que eles já haviam sido salvos de uma prisão de um cativeiro por causa da oração de Abraão. Já tinha havido uma guerra entre o Quedorlaomer e eram 4 reis lutando contra 5 reis, e naquela guerra, Quedorlaomer, ele vence e ele leva essa família presa, Ló e sua esposa. E eles já tinham experimentado a bênção de Deus através de Abraão, além das bênçãos materiais. Mas infelizmente, irmãos, essa mulher, aquilo que poderia ser para ela um dia de glória, foi para ela o pior dia da história da vida dela. Qual foi o pecado da mulher de Ló? Ela realmente perdeu uma oportunidade. Ela foi incrédula. E ela hesitou, ela não queria sair de lá. Porque os hábitos de Sodoma e Gomorra estavam já fazendo parte da vida dela. Entende, irmãos? E uma das lições que a gente aprende aqui, e porque muitas pessoas perdem a bênção de Deus, porque está identificado com essa mulher. E aqui está a primeira advertência de Deus para, quem sabe, alguns de nós aqui. Quantas pessoas que pensam que estão andando, indo para o destino certo, mas em determinado ponto da vida, ela tem uma visão diferente. Ela está envolvida, hesitando no pecado, ela hesita no seu erro, achando que lá na frente tudo vai dar certo, mas não vai dar certo. É melhor se arrepender, é melhor mudar de vida, é melhor se transformar, porque a gente pode ir junto com o povo de Deus até um determinado ponto, mas vai chegar uma hora que as coisas vão vir à tona. Vai chegar um momento, e eu gostaria que ninguém de vocês passassem por essa decepção. Que decepção? Eu estou indo na igreja, estou ali e tal, né, mas Deus sabe sim, você também sabe de algumas coisas na sua vida que precisam ser mudadas, mas você continua ali, como a mulher de Ló, ela hesitou. E você sabia, irmãos, que ainda, ela sabendo que Deus estava para destruir a cidade com fogo, enxofre, fazer aquela cidade desaparecer, ela sabia disto, e mesmo assim, ela não queria deixar. Tinha influência de Sodomas na vida dela, tinha ligação na vida daquela mulher, e ela foi como que arrastada. Mulher, acorda, você acorda, porque está chegando a hora, é hora de você acordar, porque você precisa se desvencilhar de algumas coisas que te amarram. E quantos sabem desse perigo e continuam levando? Mas eu acho que não é isso não, porque um dos problemas dela aqui é que ela não acreditou que o próprio anjo do Senhor estava falando. Ela não acreditou. E quem que é o anjo de Deus na sua vida? Nós fazemos o papel de anjo de Deus na sua vida, irmãos. Nós estamos aqui o tempo todo avisando você, né?
mostrando que você precisa tomar cuidado, porque a hora é de fugir do mal, é de fugir da aparência do mal, é de sair do âmbito do mal. Não é hora de estar brincando com sexo ilícito, não é hora de estar brincando com amaziamento, não é hora de estar brincando com pecado, não é hora de estar brincando com o mais ou menos. Não, meus irmãos e minhas irmãs, não é hora, não é tempo. Aliás, nunca foi tempo para isso. E agora é que realmente não é tempo para isso, porque está chegando a hora. Está chegando a hora. E o decreto, será dado. E ela hesitou. E ela não se apressou em obedecer. Você ligando esse texto com o capítulo 19 de Gênesis, você vai entender o que eu estou falando. Depois você pode ler em casa. Ela lutou, ela não quis ir. Mesmo que foi puxado assim, vamos fugir, e ela não querendo ir. E assim tem muita gente que está no meio do povo de Deus, andando junto com o povo de Deus, mas não se deixa ser vencido por determinadas situações que embaraçam a sua vida, e Deus está dando oportunidade. Deus tem aí o toque da trombeta falando, e Deus dizendo: conserte, vamos embora, porque está chegando a hora do juízo. E ela hesitou. Uma outra coisa que se vê nessa mulher é a ingratidão quanto à oportunidade de se salvar, quanto à oportunidade de se libertar. Ela simplesmente mostrou ingratidão e desprezou a misericórdia de Deus para com a vida dela. Irmãos, deixa Deus falar com você. Qual era o problema básico da mulher de Jó? O sistema deste mundo estava mais forte, era mais interessante para ela. Entendeu? O sistema de um mundo sem Deus era mais interessante para ela. E ela ignorou a graça, ela ignorou o favor de Deus, ela ignorou a oportunidade de ser salva. Que pena! E hoje o registro desta mulher é para dizer para mim, meu irmão, e para você: não brinque com a palavra de Deus. Se você já entendeu que você precisa separar do pecado, por que você hesita em continuar nele? Se Deus está falando para você abrir mão de determinadas coisas, que é um embaraço na sua vida, a pergunta é: por que hesitar em continuar no erro? Por que ser incrédulo quanto à palavra de Deus? Aí alguém diz: eu estou ouvindo falar tanto disso, mas Jesus não voltou. Graças a Deus que ele não voltou, porque se ele tivesse voltado, você tinha ficado. Mas muitos estão sendo assim arrastados. Vem, meu irmão, não desista não, vem, vamos experimentar as bênçãos do Senhor. Infelizmente, isso não aconteceu com esta mulher. Ela perdeu a maior oportunidade da sua vida. E então é interessante, irmão, que a salvação e o tempo do momento do Senhor vir nos buscar é um momento que, se eu perder aquele momento, eu perdi tudo. Entende? E nós não podemos perder a hora de Deus em nossa vida. E tudo na mulher de Ló, porque ela amou mais o mundo do que a Deus. Queridos, qual é a dimensão da tua busca? Qual é a dimensão da dedicação do teu coração para Deus? Você precisa saber disso. Qual é a dimensão? Como que está o termômetro espiritual da sua vida? Eu já fiz essa pergunta para mim.
Estou agora fazendo essa pergunta para você. Qual é a dimensão, qual é a intensidade da sua busca, do seu envolvimento com Deus? Irmãos, a Bíblia fala para nós em Romanos 12, 2, diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, né? Ou seja, não toma forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que essas duas exigências? Por que não tomar a forma e por que também transformar a mente? Porque se eu tomar a forma deste mundo e não transformar a minha mente, eu não vou nunca saber qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu nunca vou saber. E para eu saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso começar, meu irmão, não me desvencilhando da forma desse sistema do mundo e transformando a minha mente, enchendo com a palavra de Deus. Só aí, está faltando um copo d'água aqui, irmão, não tem nenhum copo, alguém providencia para mim? Eu jamais vou experimentar isto. E isso explica, queridos, aquela perguntinha que às vezes a gente faz. Por que eu oro e as coisas não acontecem para mim? Por que eu busco e não acontece? Por que acontece com aquela pessoa e não acontece comigo? Sabe por que não acontece? Até busca a gente faz. Mas nós não temos uma mente transformada. Nós não buscamos com uma mente cheia de Deus. Nós não buscamos as coisas em Deus transformados. Nós temos boca para falar. Nós temos língua para poder falar, boca para falar. Mas nós não temos a disposição de nos encher de Deus e falarmos com Deus, e envolvermos com Deus com uma mente totalmente transformada. Então eu busco as coisas de Deus com a minha mente natural. Não vou alcançar. Não iremos alcançar. Não vou alcançar. Isso aqui explica, talvez, a sua pergunta. Talvez a busca que a gente tem dos nossos interesses é só quando eu estou aqui. Então, às vezes, eu tenho um propósito, eu tenho uma campanha, então, toda quarta-feira. Então, você só vai lembrar disso na quarta-feira, nesse culto, naquele momentinho de uma oração que dura 2 minutos. Mas enquanto você está aqui, sai daqui, aí a tua cabeça é para as suas coisas, é para os seus negócios, é para as suas atividades. Deus é só na outra quarta-feira, aí eu vou parar 2 minutos para pensar em Deus. Não tem para você, desse jeito não. É com mente transformada e fora dos hábitos desse sistema, é que aí então eu vou poder experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas sem essa transformação, sem mudança de vida, sem comprometimento com Deus, sem essa ligação com Deus, queridos, nós vamos ficar patinando e nunca vamos sair do mesmo lugar. Por isso Jesus está falando, lembre-se da mulher de Ló. Ela começou bem. Ela começou com a maior família que a terra já conheceu, que é a família de Abraão. Ela foi sobrinha deste homem. Ela aprendeu com esse homem a crer em Deus. Começou bem, mas terminou terrivelmente. E a avaliação da nossa vida, querido, não é como a gente começa, é como a gente termina. Por isso, esse lembrete de Jesus, lembrai-vos da mulher de Jó, ele é de total relevância para a nossa vida. Porque ela representa, a mulher de Ló, ela representa todos aqueles que começam bem, mas desiste ali na frente, porque ela preferiu ficar com o derrotado do que avançar e conhecer a terra,
ou o lugar da promessa, onde há mana, leite e mel. Como é triste a gente ver uma pessoa que começa fervoroso no espírito, ali a pouco, ele começa a ir morrendo, perdendo a força. É a mulher de Ló, é o espírito da mulher de Ló te cercando. Mesmo que a gente sabe, né? Mesmo que nós saibamos que o mundo, esse sistema, ele é anti-Deus. Quantos cristãos, quantos que estão andando no caminho do Senhor, ainda continuam preferindo este mundo que vai ser julgado e que vai ser punido? Quantos? Quem sabe você está aqui e faz parte desse grupo. E eu quero as coisas de Deus desde que não me exija nada. Meu Deus. Irmãos queridos, não deixe, amados irmão e irmã, não deixe que o dia da graça, o dia da vitória na sua vida se transforma no pior dia. No pior dia. E o pior dia é perder tudo, num só momento, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi, e num simples momento, eu jogo tudo fora. Volto a dizer mais uma vez, Jesus está dizendo para mim e para você, lembrai-vos da mulher de Ló. É Jesus que está falando isso, amados. Não é nenhum homem qualquer, não é um humano. Quem está mandando a gente olhar para a mulher de Ló, lembrar-se dela, é o próprio Jesus que está dizendo, olha, com muitos vão acontecer a mesma coisa. Mesmo sabendo que o juízo de Deus é severo, as pessoas não agem com temor. Mesmo sabendo que o juízo de Deus é certo, as pessoas brincam e negligenciam uma vida de plena dedicação ao Deus da vida, o único que tem uma eternidade de gozo e paz no Espírito Santo. Irmãos, eu quero que você acorda nessa tarde. O que essa mulher fez? Qual é a advertência dirigida a nós? É aquilo que Jesus também falou, aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. Irmãos, se houve um dia na sua vida que você falou, não, eu vou andar com Jesus, eu vou produzir para Ele, então olha, a advertência do Senhor é essa, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. É assim que deve ser a nossa vida, olhando para frente. Não olha para os lados, olhem para frente, olhe para o autor e o consumador da fé. Completa o ciclo da sua vida, andando com Deus, sendo fiel até a morte, porque a coroa da vitória não é para os negligentes, a coroa da vitória é para aquele que permanecer fiel até a morte ou até o dia de Cristo. Não tem promessa de vitória para o negligente. Pelo contrário, Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação, esse convite? Como escaparemos? Você tem resposta para essa pergunta? Eu não tenho. Como? Nós não temos escapatória. Ou Deus é Deus para mim, ou Deus não é Deus para mim. Amém, amados? Eu sei que é duro falar sobre isso, irmãos, mas alguns aqui estavam precisando ouvir isso. Eu, principalmente. Não é só, eu estou pensando em mim. Eu teria que ouvir isso. E onde Deus me chamou a atenção para esse fato? Eu estou aqui trazendo para vocês. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Estou dizendo assim, ó, irmão, irmã, Jesus está chamando a minha e a sua atenção para você se lembrar da mulher de Ló.
Ela começou bem, começou com riqueza, começou com glória, teve um marido extraordinário, que a própria Bíblia menciona ele como justo, como aquele que sofria, porque era justo, era um homem que não tinha embaraço na vida dele, era alguém. Essa é a descrição que a Bíblia dá de Ló. E quanta gente que está presa numa coisinha tão pequena, não vai para frente. Aí eu creio em Jesus, mas eu não dou testemunho público. Sabe o que é testemunho público? Da sua fé? Jesus falou assim: aquele que crê em mim, e tiver coragem de mostrar isso publicamente, batizando ele está salvo. Se não, viu? Com Jesus é assim, irmãos, é cristalino. Só não entende quem não quiser. Então, não despreza a graça de Deus, ela desprezou. Cuida para você não resistir uma ordem de Deus para a tua vida. E a ordem de Deus expressa a cada um de nós é esta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim, pela presença de Deus, o refrigério para a tua alma. Vou repetir: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A palavra convertei-vos é voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos sair, que era da presença de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. O maior cuidado de Deus para com a minha vida e para com a tua vida, meu irmão, é que não ficamos no pecado. O maior cuidado do Espírito Santo, por isso ele está dentro do crente nascido de novo, para que ele não permaneça no pecado, porque permanecer no pecado é morte. E morte aqui não é morte física, é separação de Deus, é condenação. E o maior cuidado de Deus para com a minha e com a nossa vida é que não permanecemos no pecado. Pecado na nossa vida é acidente, não é prática. Se há prática do pecado, João diz, então você não tem Deus. Se eu permaneço numa prática de pecado, é porque eu não tenho Deus, porque quem tem Deus não permanece na prática. Pecado na vida do cristão é um acidente, é uma armada contra a minha vida. E lembrando, irmão, que quem peca é a gente, não é o diabo, não. É a gente que peca. O que o diabo pode fazer é armar um cenário, mas quem é pecador somos nós. É nós que pecamos. E o maior cuidado de Deus para nós é que não permanecemos no pecado. Amém, amado? Essa é a boa notícia de Deus para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a iniquidade. Como Deus trabalha, né? E como a gente dá trabalho, não é, irmãos? Como Deus trabalha em nosso favor e como a gente dá trabalho para Deus. E o nosso Deus está sempre dizendo: filho, dá-me o teu coração. Deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu ser vitória nesta área que você não está vencendo. Às vezes um outro, eu não consigo vencer um vicinho de um cigarro. Quanta pobreza, quanta mesquinhez de fé. Para com isso. Dá um chute na bunda desse caboclo, desse Zé Pilintra que você sustenta na sua vida por causa disso, e venha Jesus, Ele vai te libertar. É isso, amados. Deus está nos chamando para esse compromisso, tá bom, queridos? Coloque-se de pé, amados. Obrigado, Carmen. Feche os seus olhos, meu irmão.
Eu vou dar uma oportunidade aqui que a gente quase não faz isso. Deveria fazer bastante isso, mas a gente quase não faz. Sabe que nós temos algumas pessoas aqui debaixo do espírito da mulher de Ló? Jesus está falando para todos nós. Não repita o que esta mulher fez. Não continua nos desígnios desta mulher. Ela começou bem, mas terminou mal. E eu quero dar uma oportunidade aqui, amados. Se todo mundo tiver que vir aqui na frente, amém, não tem problema. O importante é que você considere o que Jesus está falando com você nesta tarde. Quantas pessoas aqui dentre nós que precisa de uma vitória na sua vida para você não se converter numa estátua de sal e desaparecer. E você precisa, e você sabe. Talvez não é Sodoma que está no teu coração. Sodoma ali, irmãos, é imoralidade mesmo. É toda essa desgraça que está em toda a terra hoje. Essa imundícia, essa coisa satânica, né? Da homossexualismo, lesbianismo, toda essa coisa. É isso que Jesus está falando. Livre-se dessas coisas, porque por essas coisas virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Interessante, a Bíblia até dá o sobrenome, né? É os filhos da desobediência que vivem essas práticas. E foi tão terrível isso, meu irmão, naquele dia, que esses 2 anjos que foram lá na casa de Ló, naquela noite, alguns da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus permitiu ver esses anjos. Olha que coisa. Deus permitiu alguns daqueles ímpios verem esses anjos. E sabe o que aconteceu? Vai uma cambada de imoral lá na casa de Ló de noite. Olha, entraram 2 homens na sua casa. E nós queremos pegar ele, porque nós queremos abusar deles também. Olha só. Nós queremos abusar deles também. E houve ali uma luta. Houve ali uma guerra. Sabe o que aqueles 2 anjos fizeram? Para deixar também notificado para nós, ele operou cegueira naquele povo e ninguém achava a porta da casa do Jó para poder entrar. Olha a manifestação do poder de Deus. Deus guardou Ló. Infelizmente, a sua esposa não se apegou à oportunidade de mudança da história da vida dela. Ela ficou no caminho. Ficou no caminho. Irmãos, não fique no caminho. Tem alguém aqui que precisa desse renovo na sua vida? Feche os seus olhos, queridos. Tem alguém aqui que precisa, que acordou, que Deus falou com você, e você está preso em coisinhas pequenas? Talvez você não está presa numa coisa tão séria como somos, você está preso em tantas coisas, e você está aqui fazendo campanha, buscando coisas de Deus, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não está com a sua mente renovada, e nem tão pouco transformada. E você precisa sair da forma, do sistema, renovar a sua mente, para você experimentar. E eu quero dar essa oportunidade, irmão, não resista, não faça como essa mulher, não seja imprudente agora. Não resiste, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Você que precisa se desvencilhar de situações que até agora você não conseguiu sair dela, para você chegar no destino certo, que é o reino do Senhor. Vocês não precisam me enganar que está tudo bem, porque não está, porque Deus já me mostrou aqui muita gente. Só que eu não vou expor ninguém, tá? Mas Deus está te dando uma oportunidade. Vem, querido, vem cá, não tenha medo não tenha vergonha não, eu só quero orar por você. Eu só quero te abençoar, pode vir. Eu sei que tem um bocado de gente aqui que Deus já me mostrou. E eu quero só te abençoar. Pode vir, meu irmão. Qualquer coisa que está aí mal arrumada na tua vida, é a hora, né?
Talvez é o momento que estou dizendo assim, vem logo, irmão, sai dessa, vem, tá? Sinta aí o anjo de Deus te pegando pela mão. Sinta o anjo de Deus dizendo, corra rápido, porque Deus está te dando uma oportunidade extraordinária. Oh, Jesus, isso mesmo, pode quebrantando seu coração. Ó, irmãos, eu não quero ser deselegante, mas tem mais gente que precisa de um renovo com Deus. Você pode perder uma oportunidade e ela ser fatal na sua vida. Vem, meu irmão, você está na casa de Deus. Você está aqui na presença do Senhor. É Deus que te chama para te curar. É Deus que te chama para te dar vitória nessa tarde. É Ele que está dizendo, sai logo de Sodoma, sai logo de Sodoma, sai logo, sai. Aleluia, Deus vai honrar vocês, queridos. Eu quero dizer para vocês que Deus ama vocês profundamente. Nós fazemos parte deste alvo e deste amor de Deus. Irmão, ponha sua mão no coração. Eu vou orar por você, tá, querido? Esse detalhe que você identificou, deixa ele aqui no altar hoje, não leve ele mais com você não. Tá? Deixa aqui na cruz, nos pés, na cruz do Senhor. Não leva mais esse embaraço com você não, tá, queridos? Deixa aqui. E assim que você virar para ir embora, sai livre. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te louvar, meu Deus, pela coragem, pela determinação dessas pessoas. Meu Deus, esses não são todos que deveriam estar aqui. Mas Deus, honra estes, meu Deus. Eu quero declarar na vida de vocês libertação, queridos. Eu declaro vocês livres agora de tudo aquilo que vinha prendendo você dentro do sistema que estava te afastando você, diminuindo a sua intensidade em Deus. Em nome de Jesus, minhas amadas irmãs e meus irmãos aqui, em nome de Jesus, eu uno vocês de novo a este propósito glorioso de Deus. Sinta-se amados pelo Senhor. Ô Lós do Senhor. Eu chamo vocês agora de Lós, tá? Ô Lós do Senhor. Tem livramento para você nessa tarde. Tem vitória para vocês nessa tarde. Em nome de Jesus, estou desligando vocês agora na dimensão do Espírito Santo. Eu estou desligando vocês de qualquer amarra, de qualquer ligação do mundo das trevas na sua vida. E aquilo que estava te prendendo, fica livre, meus irmãos. Fiquem livres agora, em nome de Jesus, porque eu te declaro livres no Senhor. Você recebe, irmão? Olha aqui para mim, queridas, vocês foram corajosos, e Deus está honrando vocês, Deus está honrando vocês. Agora sai daqui agora, dizendo, Senhor, eu estou deixando no altar o que me prendia, e eu vou para frente, e eu vou com Abraão, não fica lá no meio do caminho não, eu vou com Abraão, né? Porque a terra de Abraão tem leite e mel, lá tem paz, lá tem abundância, amém, queridas? Eu estou abençoando vocês recebem? Diga, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor me liberta agora. E eu abro mão de tudo que me prendia até agora. Eu digo não a esse sistema, o sistema podre e corrompido. E eu digo sim à obra, à tua boa vontade, perfeita e boa para a minha vida. Amém. Fiquem livres, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que bênção. Pode voltar aos seus lugares. Eu quero fazer só mais uma oração, porque passou ali, eu não queria que isso acontecesse, mas eu quero orar por tua saúde. Por tua saúde. Eu vou fazer uma oração pela tua saúde, para ficar completo depois dessa oração, nós vamos completar te ungindo, tá bom? Amém? Então, todos vocês que estão aqui, que veio aqui, por causa de uma enfermidade, de uma doença, eu quero ministrar essa cura para vocês, e aí, antes de ir embora, ninguém vai mais orar depois dessa oração,
pelo menos para ser completo, nós vamos te ungir, né? Porque a oração, ungir com óleo para ficar curado, é em nome de Jesus. Põe então, querida, a sua mão no teu coração. Aleluia. Agora é o momento da bênção de Deus para você. Querido Deus, de novo eu me volto para Ti. Pai, eu estou agora colocando diante de Ti meus irmãos. Cada um aqui, Senhor, que está aqui com uma enfermidade, ou representando alguém que esteja doente no seio da família. Senhor, no nome de Jesus, toca agora, Pai, nos ossos, pelo Teu poder. Espírito Santo, opera o poder de Deus aqui agora na vida dessas pessoas. Opera, Espírito Santo, tocando nos ossos dela, tocando, ó Deus, na laringe, na faringe, tocando, ó Deus, no ouvido, tocando, ó Deus, na garganta dela ali agora. Pai, em nome de Jesus, esse princípio de uma tireoide, eu ordeno que esse mal desapareça, e qualquer pessoa que esteja em tratamento por causa da tireoide, confirma agora, meu Deus, a isenção deste mal, em nome de Jesus, e que se normaliza na vida dela, meu Deus, tudo que a tireoide estava produzindo, que ela fica curada agora. Deus toca no coração, Deus toca na pressão arterial, todos aqueles, Deus, que está com a sua pressão oscilando, que haja ajuste agora, normaliza, meu Deus, a pressão arterial. Ó Deus, eu quero que o Senhor abençoe, fortalecendo o órgão coração físico. Ó Deus, esteja abençoando este coração, Pai, que está lento, ou que esteja inchado, que esse coração seja curado agora. Pulmão, ó Deus, eu oro pelos pulmões agora. Deus, eu repreendo a infecção, eu repreendo, ó Deus, toda a secreção, eu repreendo todo o princípio de uma pneumonia, em nome de Jesus, sai agora. Jesus, toca no esôfago, toca no estômago, Pai, essa pessoa que tem essa dor de estômago, Pai, essa pessoa que tem, Deus, essa coisa que queima ali dentro, Pai, esse gasto, Deus, tira dali agora. Pai, em nome do Senhor, que haja cura, toca no baço, no pâncreas, toca no fígado, toca, Deus, nos rins desta pessoa, toca, meu Deus, com teu poder nos órgãos nobres deste corpo, para que ela fique curada agora, que desapareça tumores, que desapareça, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que está preocupando, que vá embora,